Olá pessoal, eu sou a Tamires Albuquerque, da Força. Aqui no Pod Força a gente conversa sobre engenharia, produtividade, inovação e os métodos construtivos que estão transformando o setor. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas obras de todo o Brasil: paredes de concreto e a industrialização da construção civil. Vamos discutir como esse sistema construtivo está mudando a forma de construir, trazendo mais velocidade, padronização, qualidade e escala para projetos habitacionais e edifícios. E hoje nós estamos aqui com João Vitor Rodrigues de Sales, ele que faz parte do time da Engenharia da Força. João, é com você. Muito prazer ser convidado para falar sobre esse tema com vocês, que vem ocupando aí meus últimos anos de atuação empresarial e é um prazer. João, para a gente começar, conta um pouquinho sobre você, por onde você já passou, como que você começou a tua carreira, o que você faz hoje. Então, minha carreira, assim dizer, começou nos primeiros semestres assim de faculdade, que foi quando eu comecei ali a fazer um estágio, né, lá em BH, sou de BH, minha cidade, e nesse estágio foi o primeiro contato que eu tive com construção civil no geral. Nesse estágio eu pude fazer ali algum networking, algumas conexões e acabei por conseguir uma vaga na que é a maior, ou uma das maiores empresas aí de construção civil da América Latina, que é a MRV. Nesse ponto, né, que eu consegui a vaga da MRV, eu fiquei lá aproximadamente uns 3 anos, aprendi bastante sobre forma e sobre a industrialização da construção e alguns dos pontos positivos e negativos do sistema. Bacana. E começando aí, pegando esse gancho, né, dos pontos positivos e negativos do sistema, eu começo te perguntando, para uma construtora que ainda não utiliza, qual é a principal barreira de entrada? Cultura, técnica, investimento? Como que você enxerga isso? Assim, você falou 3 aí dos pilares que eu acredito ser o básico, né, para começar a rodar um jogo de forma em qualquer canteiro. Tanto a cultura, quanto a técnica, quanto o investimento, eles são muito importantes, porque a gente está falando de um investimento muito relevante, uma técnica que não se aprende em qualquer lugar, e uma cultura que você tem que ter de repetição, de industrialização da construção, que você tem que entender o que é o seu padrão e o que é repetível, o que dá para transformar em processo, o que é perda de produtividade no processo. É muito difícil, mas como principal, acredito que é a cultura. Interessante. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto a educação nos materiais, né, da Força, em que a gente promove, transforma, né, essa chave nas construtoras. E vem muito isso, né? A cultura, e a gente percebe bastante isso. Conforme as construtoras vão consumindo os materiais educacionais da Força, essa cultura realmente vai transformando. Até quando começa a construir, né, com o sistema, o quanto a cultura da empresa, da construtora, a evolução dela vem mudando, né? E aí, uma outra pergunta que, né, assim, eu acredito que muita gente faz e acredita, porque o sistema parede de concreto ele é muito visto só para Minha Casa Minha Vida, só aquele arroz e feijão, faixa 1, né? Aproveitando esse mito, né, que existe, existe alguma limitação arquitetônica ou isso é um mito de mercado? Acredito que essa limitação arquitetônica ela já foi uma realidade no mercado, mas à medida que passou o tempo, que até nós mesmos Força ou o mercado em geral foi amadurecendo, acabou que hoje em dia temos assim, soluções construtivas para quase qualquer tipo de arquitetura. Já foi uma realidade essa limitação, só que hoje não acredito que tenha mais. Hoje a gente está cada vez mais versátil e muito mais esperto e atento nesses detalhes para que a gente consiga executar tudo assim com a forma de alumínio.
É muito legal isso mesmo, e é uma verdade que eu também vivencio no mercado. A Força também tem feito grandes investimentos em novos maquinários. Isso vem também trazendo novas possibilidades, né, de estar atendendo aí projetos arquitetônicos. Então, eu também acredito que já foi, né, uma verdade, mas esse mito é um mito mesmo, não tem nada a ver com o que a gente vive hoje no mercado. Cada projeto, né, que existe por aí que é incrível, inclusive com forma texturizada, né? Sim, sim. Falando disso, dessas inovações, né, tem essa última de forma texturizada, temos aquelas rebordes de janela, temos ali opções de viga com curva, formas com curvas, arcos de portas. São muitas soluções interessantes e inovadoras que apareceram aí nos últimos tempos, que cada vez mais reforça que esse mito é só um mito e que toda ideia arquitetônica dá para ser executada. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento e engenharia. Me diz como que você vê o planejamento estrutural. O que ele muda quando a construtora decide usar o sistema parede de concreto? As principais alterações do sistema de parede de concreto, todo sistema ele tem ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Se a construtora ela opta por usar o sistema de parede de concreto com a forma de alumínio, ela tem que entender quais são esses pontos e quais não são esses pontos a serem explorados. Se ela entrar com uma cabeça de que vou fazer o que eu sempre fiz, o que sempre deu certo, provavelmente é um caso de insucesso no uso da forma. Agora, se ela entrar com uma mente aberta para entender o novo sistema que ela está utilizando, entender os pontos fortes, as características que vale a pena ser explorada, provavelmente essa empresa vai ter sucesso. Aí, como ponto forte específico, o principal dele é a repetição, né? Você compra ali uma forma, um painel ou uma solução completa de forma, e essa mesma solução você consegue repetir ela ali mais de 1000 concretagens sem nenhum problema e sem muito esforço, só com aquela manutenção básica de forma entre uma concretagem e outra, e a repetição da montagem e dos trabalhadores com um sistema que é totalmente previsível e linear. Ele é muito grande o ganho de produtividade. Aí eu aproveito a sua resposta e te pergunto, o nível de detalhamento é maior quando comparado ao sistema convencional? Então, não é maior, mas o sistema convencional ele precisa que mostre outros pontos, né, diferente desses. No sistema convencional a gente não tem ali um detalhamento de painel ou de montagem, por exemplo. E ele depende de outras questões para se fazer entender e funcionar, como aquela de fiada par e ímpar para estrutura autoportante. Mas enfim, o projeto de forma, acredito que para o iniciante que nunca viu, ele é muito mais inclusivo, tá? Ele tem ali alguns detalhes que não são usuais em outras metodologias construtivas, mas são detalhes muito amigáveis para quem não entende tanto assim da forma. São cortes muito claros e regras muito claras, com uma legenda muito clara, muitas vezes destacado com cores e com nomes e tudo isso para facilitar mesmo a leitura. Mas como mais complicado ou mais complexo, não vejo dessa forma. Só que ele apresenta algumas informações diferentes, né, que a gente talvez não esteja acostumado quando se trata da construção convencional. O sistema é um sistema, né, como o próprio nome diz. Então, na hora de você implementar qualquer sistema, com certeza ali é um pouco moroso, principalmente nas primeiras vezes, né, na primeira vez em si, mas depois é um sistema e ele roda, né? Então, É bem comum a gente falar nesse meio sobre uma curva de aprendizagem, tá? Essa curva de aprendizagem é exatamente isso, esse tempo que demora para o pessoal tanto familiarizar com o sistema, com a montagem, com a desmontagem, quanto com as características do projeto em si.
Mas pensando nessa questão da familiarização e da curva de aprendizagem, a gente tem aquela questão do técnico em obra, que acaba que ajuda muito nesse iniciozinho ali, até pegar o jeito, mas ele ajuda nessa parte da familiarização e atua quase como um professor para ensinar o ritmo para o pessoal ali do canteiro. Então, essa curva de aprendizagem, que antes, vamos colocar que ela durava ali uns 2 meses, 1 mês, hoje cada vez mais está sendo muito mais rápido, né, muito mais dinâmico, até pela questão da popularidade do sistema, quanto dessas novas soluções que a gente vem apresentando de facilitar, né, a vida do cliente. E esse é um grande diferencial da força, né? Você ter essa implementação feito no campo, feito na obra, por um técnico especializado que está ali relatando tudo para o nosso comercial, para o nosso atendimento, né? Para tudo. Essa integração de quem conhece com quem quer conhecer é realmente muito, muito importante para o bom desenvolvimento ali do canteiro. Bacana. E aí, você me falou aqui sobre algumas diferenças, né, do sistema convencional para o sistema parede de concreto, o detalhamento que realmente é bem diferente, né? Me fala sobre a compatibilização de projetos, assim, na questão estrutural, elétrico, hidráulico. Precisa ser mais rigoroso nesse sistema? Nessa questão de compatibilização do projeto, acho que ele é o sistema até mais plástico que o outro, tá? Ele aceita muita mudança e ele aceita também muita alteração. Porém, essas alterações todas devem ser pensadas de forma a favorecer o sistema que você está usando. Não adianta vir com a lógica de hidráulica para um sistema convencional e imaginar que ele vai funcionar de forma ótima e perfeita para o sistema de parede de concreto. Acho que com esses novos conceitos de construção, indústria 4.0 e tudo isso, acho que cada vez mais a gente vai caminhar para um ponto que é a integração de todas as disciplinas ao mesmo tempo. Exatamente, a hidráulica, a elétrica, a passagem de shaft ou de tubo de gás, tudo isso ele vai caminhar para ser praticamente um com a forma. Aí vai ser parte do nosso trabalho também evitar ali possíveis colisões, né, conflitos de elementos, ou até facilitar a passagem ou favorecer ali alguma solução que funcionaria melhor. Mas hoje em dia a gente já não tem esse problema. Muitos desses elementos já funcionam com a forma ou sem, então é muito, muito fácil assim, a integração do sistema. Raramente a gente tem ali alguma solução que demanda um pouco mais de tempo assim para pensar. Geralmente é muito, muito fácil essa compatibilização, tá? Sobre compatibilização, eu vejo algumas obras aí do sistema convencional, onde às vezes na hora, por não ser um sistema, né, onde tem ali as instalações das caixinhas, conforme projeto, a pessoa que está fazendo ali a obra, né, o pedreiro da obra, acaba instalando uma caixinha errada, né, no sistema convencional, no bloco, e aí tem aquele quebra-quebra, né? Gerando vários resíduos. E aí, indo nesse caminho, perguntando sobre sustentabilidade e futuro, como que você enxerga a parede de concreto para uma construção mais sustentável? Pensando nisso, em diminuição de resíduos, como que você vê os próximos anos? Uma das saídas para diminuição de resíduo da construção civil é exatamente isso. Um dos exemplos é a troca dessa forma de madeira, né, para uma forma de alumínio, que ela é muito mais reutilizável, mas também tem outras demandas que geram muito, muito resíduo e que também é parcialmente resolvida com essa industrialização da construção. Se você tem métodos e processos claros, você tem menos demanda de reprocesso, menos demanda de materiais que você vai usar uma vez só e descartar,
por materiais mais duráveis e processos mais claros para que não gere todo esse desperdício ou esse quebra-quebra que você comentou depois aí da sua estrutura pronta, feita, né? Com essa solução de industrialização da construção, você acaba que otimiza, né, todos os passos do processo, tanto na produção em si, quanto no resíduo, tanto no pós-forma, no acabamento. Tudo isso é facilitado com essa industrialização, exatamente por essa repetição e padronização de todos os elementos e de todos os processos. Continuando nesse tema de sustentabilidade, o que você acredita que será o próximo passo da industrialização da construção no Brasil? Igual eu falei na pergunta anterior, eu acho que o próximo passo é realmente essa solução BIM, né? Essa indústria 4.0, essa integração de todas as disciplinas ao mesmo tempo. Então você consegue antecipar muito os problemas ou conflitos e já apresentar uma solução logo na etapa logo na etapa de desenvolvimento do projeto. Então essa industrialização da construção e essa indústria 4.0 com a integração de todas as disciplinas, acho que é ali nosso passo para o futuro, assim. E aproveitando, como que você vê daqui 10 anos o mercado da alvenaria estrutural e convencional? Você acredita que ainda vai ter espaço no mercado da construção civil? Sendo honesto, acredito que vai ter espaço, porque são métodos que têm ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também. Então não dá para descartar nenhuma dessas tecnologias, que a humanidade como um todo, né, demorou vários anos para se aperfeiçoar e se disruptar, né? Mas acho que sim, vai ter espaço ainda para esses métodos, mas cada vez menos aplicáveis em obras com a característica que é onde a forma é imbatível, né? Que é a questão da repetição e da padronização. Sim, daqui 10 anos, acredito sim, vai ter espaço para a alvenaria estrutural e vai ter espaço também para outros métodos construtivos, porque cada um dos métodos que a gente já teve ou que vai ter ainda, ele vem para resolver uma dor muito grande de quem tá executando. Então você pega ali uma alvenaria estrutural, eu acho que ainda vai ser a principal alternativa ali para uma pequena reforma na sua casa, por exemplo. Mas para grandes obras e grandes condomínios, como a gente já tem feito ultimamente, que envolve muito dessa padronização, que são blocos iguais ali e com tempo de entrega cada vez menor ou tempo de entrega cada vez mais rápido. Acredito que vai ter espaço para outros métodos, mas que questão de dominância de mercado, a forma de alumínio e a parede de concreto, ele vem para ficar. É difícil de suplantar um método tão produtivo e tão replicável assim, igual esse. É isso aí, eu acho que um grande indicador, né, disso é a medição de profissionalismo das construtoras. Então você vê que as construtoras que têm alta performance, como você mesmo falou, a MRV, né, que você veio, ela tem bastante aderência ao sistema parede de concreto, inclusive usa muito, né, as nossas formas. E é um divisor de águas, né, com as construtoras que usam sistema parede de concreto e as que continuam ali na alvenaria estrutural, né, correndo o risco de entregar seus empreendimentos atrasados, né, e tal. Eu também acredito que vai continuar tendo mercado para alvenaria estrutural e convencional daqui a 10 anos, só que para construtoras pequenas, coisas que não estão ligadas ali a grandes empreendimentos, né? Que já é o caso mesmo do sistema parede de concreto com as formas, né? Existem ali algumas premissas de projeto, né, de ideia, que se você fizer antes, provavelmente você consegue responder essa própria pergunta. Se você tem uma obra muito extensa, com muitas repetições, com muitos pavimentos ou com muitas unidades,
provavelmente você aí é o cliente perfeito, ou a pessoa perfeita, ou o caso perfeito para a gente fazer essa aplicação de parede de concreto, né? De trocar, talvez, de um sistema de alvenaria estrutural para sistema de parede de concreto. Com essas premissas aí como checadas, né, e aprovadas, assim, é quase certo que a parede de concreto ela não perde para nenhum outro método. Mas, sim, igual você falou, se você tem ali outras características do seu empreendimento, talvez seja uma boa ideia avaliar outros métodos também. Mas com essas características, dificilmente você tem um método mais produtivo do que a parede. É isso aí. E aí, isso também me lembra que essa premissa da repetição, né, logo também traz ali uma questão de valor agregado ao produto, que realmente é um investimento que, inicialmente, né, por ser a forma de alumínio, ele tem um número, né, considerável no projeto. Quando você vai pensando em pavimentos, em repetição, você já vai levando em consideração a diminuição de mão de obra, né? O quanto o sistema performa, não somente ali numa entrega mais rápida, mas em economia no geral de materiais, e tudo isso a Força faz, né, com a consultoria, junto com o apoio do comercial e a engenharia. Sim, sim. Acho que toda essa anamnese que a gente precisa responder antes de seguir para o sistema de parede de concreto, ela é direcionada tanto pela Força quanto pelo comercial, sim, para o cliente entender e enxergar, né, os pontos fortes e os pontos fracos do material que ele está adquirindo, né? Então, sim, sim. E aí, isso me lembra muito a primeira pergunta que eu te fiz, né, quando eu abri aqui esse episódio, realmente qual as barreiras principais, né? Se é a cultura, a técnica e o investimento. E tudo isso, com o time comercial da Força, né? O time que tem por trás o comercial da Força, como o seu time de engenharia, ele traz toda essa clareza para que, primeiro, a construtora culturalmente tenha essa consciência, né? Comece essa implementação em seus processos. Também existem as reuniões técnicas promovidas pela Força e essa consultoria comercial, ela detalha todo o investimento, inclusive o retorno. Então é bem completo mesmo. É um serviço ali que a gente oferece do início ao fim, muita qualidade para o cliente e até assim over delivery, né? Muito mais do que ele contrata, a gente entrega, eu acredito, sem puxar sardinha, claro, mas eu acho que nesse quesito, no mercado, não tem nenhuma empresa parecida com esse posicionamento, com esse acionamento e resposta rápida, ou com essas soluções, assim, às vezes até um pouco criativas, mas que acabam que dão muito certo ali, tanto na produtividade do cliente, quanto no retorno dele sobre o valor investido, e concordo 100% aí com o que você disse. Eu acho que por isso a gente se mantém aí muito como líder, desculpa aí puxar a sardinha, né, mas por isso que a gente se mantém aí como líder de mercado. Bacana. Agora eu vou puxar aqui um bloco especial falando sobre modulação, algumas dúvidas bem pertinentes aí que nós escutamos dos nossos ouvintes. E aí eu começo. O quanto a modulação influencia no sucesso de uma obra em parede de concreto? Como impacto da modulação na execução da parede de concreto, acho que ela equivale ali a uns 70%, 60% do seu resultado final, sabe? Ela te tira do zero e faz esse trabalho muito bem feito e te facilita muitas soluções e padroniza muitas soluções para te levar mais longe. Mas a partir de um certo nível, a modulação assim muito melhor, ela não faz tanta diferença, sabe? O ganho marginal de produtividade dela é decrescente assim a partir de um certo nível. Então, a partir do momento que você saiu do zero ali e já modulou de forma detalhada, claro, sempre, mas de forma aceitável o projeto,
você depende muito mais de uma cultura de um canteiro que ele tá por dentro dos processos, que ele segue ali o procedimento ideal para o método construtivo, e que ele principalmente segue as recomendações que a gente passa sempre nas reuniões, que é a questão da limpeza das formas, aplicação do desmoldante, utilização correta dos acessórios, atenção na montagem. Tudo isso, acho que isso é o que fecha ali e garante que foi feita uma concretagem de qualidade. Tá? Bacana. Bom, eu vou aqui para uma próxima pergunta que eu escuto bastante e é bem legal a gente abordar aqui. Uma construtora pode simplesmente adaptar um projeto convencional ou precisa nascer um projeto novo, fazer uma modulação do zero para o sistema? Assim, a resposta curta é que sim, ela pode. Só que acho que a pergunta que sai dessa resposta curta, se ela pode, é se ela deve. Porque se você pega, de novo, né, uma solução que foi pensada para um sistema de construção diferente do que vai ser utilizado, e você não se dá o trabalho de como reavaliar essa solução, acredito que você está jogando fora ali o ouro do sistema novo que você vai adquirir. Porque se você tem um sistema ali que ele tem os pontos fortes dele e você opta por não utilizar esses pontos fortes da melhor maneira possível, você está deixando ali um dinheiro na mesa, uma produtividade na mesa, um retorno na mesa que talvez não seja interessante para a empresa que ela está virando, né? Trazendo ali de um sistema construtivo convencional, vamos dizer assim, para esse sistema construtivo inovador. Se ela não pensa de forma integrada nesse sistema e nesse projeto que vai dar origem ali à sua solução nesse novo sistema, eu acho que ela não está aproveitando da melhor forma esse dinheiro relevante que está sendo investido, sabe? Desenvolvendo junto com os times, né, o empreendimento, mas pensando realmente na solução e na modulação do sistema parede de concreto. Sim, a utilização do sistema de parede de concreto, ela não é só no canteiro, né? Assim, o canteiro ele vai realmente, de fato, usar a forma, mas a utilização ela tem que vir mais interna da empresa, sabe? É questão ali de diretrizes ali, de normas até que você tem que rever ou revisitar não para caber no sistema de parede de concreto, mas para você tirar o maior proveito do sistema. Porque a partir do momento que você fez um investimento grande e relevante ali num sistema construtivo diferente, acho que vale a pena você dar essa revisitada e você entender melhor quais as soluções suas que favorecem o sistema, quais as soluções que não favorecem o sistema, o que dá ou não para mudar ou para fazer, para que você tire ali o máximo possível do sistema. Então, é isso. É isso aí. E agora, a falta de modulação adequada, né, pode comprometer o reaproveitamento das formas? Sim, pode comprometer muito o reaproveitamento das formas, pode comprometer ali a sua mão de obra. A modulação ela não é só ali um encaixe de painel, né? Você tem que pensar um pouco mais além. Tem algumas regionalidades ou algumas condições de tempo ali que ela já gera essa necessidade de adaptação, tá? com o mesmo sistema. Então você tem que ser muito mais abrangente assim com a sua solução. Aí quando você pergunta se a falta de modulação adequada pode comprometer, pode muito. Porque se você tem, né, vamos colocar um painel aí muito maior que o convencional, ou se, vamos supor que a gente não tivesse o padrão, né, de 60 por 2,40 e tivesse ali
um painel de 1 metro por 2,40, você teria que pensar como que iriam carregar isso, né? Fazer aquela verticalização da obra, como que seria o transporte disso. Então a modulação eficiente, a modulação inteligente, ela alcança muitas situações que às vezes passa despercebida por já ser um processo otimizado, mas que se não fosse otimizado teria ali um grande impacto negativo na ponta, né, na produção. Um ponto importante que eu gostaria de falar também, e uma pergunta que até recebo muito, principalmente na feira, é a questão do público-alvo, né? Qual faixa de renda, qual tipo de estrutura é a mais ideal ali para forma de alumínio, para parede de concreto. Muita gente acha que é só para estruturas mais básicas ou iguaizinhas, igual Minha Casa Minha Vida, e na verdade não. Tá? Hoje em dia a gente tem ali muitas outras saídas para estruturas de mais alto padrão, com muito mais personalização, com aquela solução de unidades abertas, tá? E totalmente modificáveis, com as paredes de drywall interna. Então a gente também tem essa solução na forma de alumínio, a gente faz desse jeito, com geralmente a parede um pouco mais larga e a laje um pouco mais espessa, mas sim, é possível fazer também para o mais alto padrão, ou com pé direito maior, ou assim, indiferente. É possível também aplicar a forma de alumínio nesses casos, tá? Então é realmente um sistema muito versátil. É isso aí, é isso aí. Bom, a gente chega no final desse episódio, primeiro episódio do ano aqui do Pod Força. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais temas vocês gostariam de entender mais para os próximos episódios, e também sempre bem-vindo aí comentários, perguntas. Será um prazer aí estar atendendo todos. E para quem não sabe, né, João, a gente está aqui na fábrica da Força, então esses ruídos aqui de fundo, né? É o pessoal trabalhando para entregar sua forma, gente. É isso aí. Tem que deixar. Valeu, gente. Até a próxima. E aproveito aqui também para deixar o LinkedIn do João. João, por favor. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse sistema construtivo, ou ter mais explicações, ou às vezes uma curiosidade maior, deixo aberto aí o meu contato de LinkedIn, que é o meu nome, né, João Vitor Rodrigues de Sales, tá lá na rede, ok? Muito obrigado. Se você também deseja alguma consultoria, falar com um dos nossos especialistas da Força, por favor, entre aqui no link, vou deixar na descrição desse podcast, ou então no nosso blog da força.com.br, lá tem todos os caminhos possíveis para você estar entrando em contato. E é isso aí, galera. Obrigada. Obrigada, João. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço também pelo convite. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre essa atividade, né? Que eu faço aí há tanto tempo. Valeu, gente. Até, tchau, tchau.